Então vamos lá. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 16. Quem tiver com as Bíblias aí, quer dizer, todo mundo, né? Tem que estar, tá em casa. Apocalipse, capítulo 16. A gente vai ler do versículo 10 ao 16 hoje. Vou ler aqui. Diz assim: O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das suas obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Armagedon. Isso aí. Amém. Então vamos lá. Sim. Tá aí. Então vamos lá. Semana passada, né, e nas semanas anteriores, a gente entrou no capítulo 16 e o que a gente começou a ver foi, para quem vem acompanhando, né, tanto nas aulas online como também os vídeos lá no YouTube, já sabe que a gente está falando sobre as taças, né, o derramar das taças da ira de Deus. No capítulo 15 ele faz meio que uma introdução para as taças começarem a ser derramadas, e no capítulo 16 começam já a derramar as taças, né? E aí derramou a primeira, que a gente viu, a segunda, a terceira, aí foi feito João relata, né, um cântico que é entoado, fazendo, vamos dizer assim, meio que uma defesa, né, da justiça de Deus, que Deus ele está derramando o seu juízo de forma justa, porque ele é justo, e porque aqueles que são alvos desse julgamento, né, desse juízo, são realmente merecedores disso, por causa das suas obras e tal, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, né? Então, tem esse hino. E depois ele vai, começa, né, a quarta taça. É derramada a quarta taça. E aí a gente viu, na quarta taça, semana passada, que é o sol, né? A taça é derramada sobre o sol, e ele começa a queimar, o seu calor é muito grande, começa a queimar os homens com o calor do sol, o fogo. A gente viu até um vídeo, né, que mostra mais ou menos o poder do sol, né, para a gente ter pelo menos uma noçãozinha do que o que seria esse juízo, né, esse calor que esse pessoal iria sofrer. E mesmo diante desse juízo, a gente terminou semana passada, né, falando que os homens eles não se arrependem. A gente viu, quando a gente estava falando sobre a questão das trombetas e dos selos, né, que Deus ele exercia juízo, né, vamos dizer assim, um castigo de forma parcial, para que justamente os homens se arrependessem. E no capítulo 9 a gente viu que isso não era o que acontecia. Os homens não se arrependiam de forma nenhuma diante do juízo de Deus. Pelo contrário, Mateus, por que eu não entendo esses versículos? Ele fala direto que o homem não se arrepende e tal. Se a partir das taças não poderia mais se arrepender, não era mais aceito por Deus. não, então, é o que eu estava falando, né? Tipo, quando ele vai falar das trombetas e dos selos, né? Deus ele traz juízo para que as pessoas se arrependam.
Só que eles não se arrependeram, foi o que a gente viu no capítulo 9. Eles não se arrependeram e não deixaram de praticar as suas obras, a gente até vai falar, né, um pouco disso de novo. E quando chega aqui nas taças, que a gente viu que já é o juízo, de certa forma, o final, né, como ele fala no começo como ele fala no capítulo 15, são as últimas pragas, né? Então é o juízo final de Deus, não é mais visando arrependimento. Aí é realmente para castigo. E aí ele fala que os não se arrependeram, tipo, não se arrependeram antes. Ah, tá. O juízo vir. Ah, sim, entendi. Aquele negócio Ah, assim, tá bem antes, né? faraó. É, certo. Então, beleza. Deus endureceu o coração do faraó. Faraó endureceu o coração deles. Tem. Então, é isso, né? Ortes perguntou se tem a ver com a questão do faraó, que o faraó tem o coração endurecido, que mesmo diante das pragas o faraó perseguia o povo de Deus e era mau, etc. E sim, Não, mas porque tipo, a Bíblia fala que tanto Deus endureceu o coração do faraó, como o próprio faraó tem o coração endurecido. Porque ele endureceu o coração. Né? Então, tipo, acho que também tem essa mesma coisa. Tanto Deus não permite, não, tipo, aceita, digamos, mais o arrependimento, como também eles mesmos não se arrependem. exatamente. Aí, nesse caso que ela falou aí, uma coisinha que ele disse que Deus endureceu o coração do faraó. A gente já poderia colocar a questão da predestinação de Deus aí? É a soberania de Deus, né? Em, tipo, mover tudo de acordo com a sua vontade. Sei, porque eu fiquei pensando assim. E com isso. Mas tranquilo, isso não vem ao caso. Vamos. De boa. E aí, né, a gente terminou semana passada falando da quarta taça, que o pessoal não se arrependeu e por isso era alvo deste juízo. E aí a gente vai começar hoje falando sobre a quinta taça, que foi o texto que a gente leu, a partir do versículo 10. João vai começar a falar sobre a quinta taça. Tá passando aí o slide normal, né? Então vamos lá. A gente já entendeu que as taças elas são um juízo diferente dos selos e das trombetas, porque elas são, como eu falei, não parciais, como antes, né? Mas é algo, de certa forma, definitivo. Né? É o período em que Deus vai julgar, né? Começar a julgar os ímpios. E aqui a igreja não está, como a gente falou nas outras aulas, a igreja não sofre esse juízo. É só para os ímpios, os que adoraram a besta e têm a marca da besta, né? Que adoraram o anticristo. Então, aqui, o quinto anjo, né, ele começa a derramar a sua taça. E o que ele diz, no versículo 10, é que essa taça, a taça do quinto anjo, ela é derramada sobre o trono da besta. Lá no capítulo 13, versículo 2, né, quando tem a aparição, quando aparece o anticristo, né, a primeira besta que surge do mar, o que é dito lá no versículo 2 do capítulo 13 é que o dragão, João diz, né, que o dragão é Satanás, a antiga serpente, o dragão ele dá o trono a essa besta, dá o seu trono a essa besta. E a gente viu que o trono ele simboliza autoridade, né, poder, governo, né, sobre, vamos dizer assim, o mundo. Primeiro João diz que o mundo jaz no maligno, então o governo do mundo, vamos dizer assim, do sistema maligno, é de Satanás. E ele dá esse governo para a besta, essa primeira besta que é o anticristo. E aí, lá no capítulo 13, a besta, né, o anticristo, recebe esse trono. E a gente vê que aqui no capítulo 16, versículo 10, né, esse trono ele já é, vamos dizer assim, julgado, né, vamos dizer assim, ele já sofre o juízo de Deus. Ou seja, 3 capítulos depois, né, vamos dizer assim. Então, se a gente for levar isso para a questão, né, assim, temporal, né, a gente vai entender que o trono da besta, ou seja, esse governo do anticristo, é algo passageiro. Né? É um trono temporal, assim, passageiro, né? Algo de um breve tempo. Não é um trono, não é um reinado eterno,
e não é um reinado que vai durar muito tempo. É um reinado passageiro, o reinado do anticristo. Porque Deus já traz o juízo sobre ele. E mesmo que, vamos dizer assim, porque como a gente sempre fala, né, a cronologia de Apocalipse, a gente é meio complicado da gente precisar. Mas mesmo que, vamos dizer assim, o trono do anticristo demore, sei lá, anos, ou se for 3 anos e meio, né, ou se for, sei lá, um período um pouco maior que 3 anos e meio, a gente precisa ter o entendimento de que não é para sempre, é algo passageiro. E que esse próprio trono, vamos dizer assim, o próprio reinado, o próprio reino, né, da besta, do anticristo e do dragão, né, de Satanás, ele vai ser julgado e vai ser destruído. Como a gente leu, a gente estudou, agora eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas são os capítulos anteriores, que ele vai falar que e o reino do mundo se tornou dele, né, falando de Cristo. Então, é quando Cristo vem para vencer, né, vitorioso, e ele conquista o reino do mundo. Então, é mais ou menos essa mesma imagem, né? Deus, ele vai destruir, vai julgar o trono da besta, do anticristo, vai destruir o seu reinado e Cristo vai conquistá-lo. É a mesma situação, vamos dizer assim, mesmo contexto. Então, se trata de um trono passageiro, né? Porque foi lá no capítulo 13 que foi dado à besta, passou-se um tempo, no capítulo 16 ele já é julgado. Aí, a gente precisa, vamos dizer assim, analisar esse texto, né? No contexto em que João estava escrevendo e dos primeiros leitores, né? João escreveu esse livro para as 7 igrejas, como ele fala lá no capítulo 1, e, consequentemente, né, para a totalidade das igrejas da região. E aí, naquele contexto, naquela época, né, no primeiro século, já indo para o segundo século, né, a besta, e vamos dizer assim, esse trono, esse governo da besta era considerado o Império Romano. Era visto como sendo o Império Romano. E aí, essa era a percepção que os primeiros leitores dessa carta, né, os primeiros destinatários dela, tinham, que se tratava do Império Romano. Aí, diante disso, o que a gente pode entender, né? Já que a gente não tem uma visão preterista de Apocalipse, né? Para quem lembra que a gente falou lá no começo, que a visão preterista é que acredita que Apocalipse só fala do passado e tudo que já aconteceu e não tem nada a ver com o futuro, basicamente, né? Como a gente não segue essa visão, a gente entende que João ele não estava se referindo somente ao Império Romano. Ele poderia estar fazendo uma referência ao Império Romano justamente pelo contexto daquelas pessoas. Mas é como a gente sempre fala, da natureza das profecias, né? A profecia ela tem uma natureza, vamos dizer assim, um cumprimento, como é que chama? Na época, no período em que ela é proferida, mas também ela tem algumas profecias, principalmente as apocalípticas, né, escatológicas, elas têm aplicação para o futuro. Então, da mesma forma, o que a gente entende é que o reinado do anticristo, que vai vir, aquele que Paulo fala em Tessalonicenses, né, o homem da iniquidade, né, acaba ruim e tal, que vai vir, o reinado dele, o império dele vai ser semelhante por exemplo, ao Império Romano. É como se o Império Romano fosse um tipo do Império do Anticristo. Da mesma forma como João ele também chama de Babilônia, ou também ele faz referência ao Egito, né? Então, todos esses impérios, esses reinados, impérios que foram contra o povo de Deus e perseguiram os crentes e foram contra o próprio Deus, são tipos do império do Anticristo, que vai vir, né? O reinado final dele. Deu para entender isso aí? Beleza. Deu sim. É tipo quando a gente fala, por exemplo, que no Antigo Testamento, né, tem tipos de Cristo, né, que são coisas que apontam para Cristo, seria mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui, esses impérios, eles meio que apontam para o império do Anticristo, né? Vamos dizer assim. Então, o império do Anticristo seria
algo no estilo, por exemplo, do Império Romano, que oprimiria o povo de Deus e etc, né? Aí, vamos prosseguir. Aí, quando o quinto anjo, derrama, né, a quinta taça sobre o trono da besta, o que ele vai dizer no texto é que o trono, né, ou seu reinado, ele ficou em trevas, né, ou ele escureceu. A ideia é semelhante à nona praga, a praga do Egito lá, que é a praga onde tudo ficou em trevas, né? O Egito ficou coberto de trevas, eram densas trevas, né? Ficou coberto de densas trevas. E o interessante é que no versículo, acho que é 23, se eu não me engano, ele vai dizer que o povo de Deus tinha luz onde eles estavam. Então as trevas só vieram sobre os egípcios, né? Sobre o povo que estava oprimindo o povo de Deus. Sobre o povo de Deus, as trevas não caíram, né? Eles tinham luz. Se eu não me engano, é no versículo 23 de Êxodo, capítulo 10, que é quando ele vai tratar dessa nona praga, né? Então, como a gente vinha falando, né, as taças elas têm referências a algumas das pragas do Egito, porque João, ele é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Apocalipse ele tem muito de Gênesis e de Êxodo. É como se, tipo assim, com Gênesis, a relação com Gênesis, ele quisesse mostrar o fim dessa criação e, tipo, o surgimento de uma nova criação, né, do novo céus e nova terra. E com Êxodo, ele quisesse mostrar o julgamento do povo ímpio, né, dos inimigos de Deus, e a libertação final dos crentes, né, dos que são o povo de Deus. Então sempre tem muito essa relação, por isso que ele faz essa relação com o Êxodo e com as pragas, né? E isso é muito interessante. E aí, como eu falei, nessa nona praga, só os egípcios é que ficaram debaixo de trevas, né? O povo de Deus não, eles tinham luz. E aí o que acontece aqui? Só quem vai sofrer esse juízo da taça são os ímpios. O povo de Deus não vai passar por isso. Até porque, como a gente viu lá no capítulo 15, né? No capítulo 14, quando Deus faz as colheitas, né? Ele separa o seu povo e depois separa os ímpios para ser pisado no lagar da ira de Deus. E no capítulo 15 parece que os crentes, né, a igreja, eles estão no céu já adorando a Deus. E os ímpios estão para ser julgados, né, sofrer essas taças aí, o que dá a entender. Aí, além disso, né, essa questão, alguns estudiosos, né, alguns teólogos, eles entendem essa questão da escuridão lá em Êxodo, né, lá no Egito, como sendo uma referência à questão da exclusão dos ímpios, no caso lá dos egípcios, né, da providência de Deus. Como se, por exemplo, o que eu fiquei imaginando é tipo assim, né, não tem aquela questão, o sol nasce para todos, né? Então até aí a gente tem a graça comum de Deus agindo sobre todos. De certa forma, a providência de Deus ela está sobre toda a criação. Só que quando chegar esse momento do juízo, os ímpios eles serão excluídos dessa providência divina. Então vai haver trevas para eles, vai haver escuridão, né? Eles serão excluídos dessa situação da providência divina, né? Da graça de Deus. Então, alguns estudiosos entendem isso, que naquele lugar lá, naquele momento, em Êxodo, aquelas trevas, né, aquela praga das trevas simbolizava isso, a exclusão dos egípcios da providência divina. E trazendo para cá, né, seria a exclusão dos ímpios, né, vamos dizer assim, dessa graça, como foi que eu falei? Comum, né, que Deus, a graça comum que Deus derrama sobre todos. Então aqui os ímpios eles estão realmente para sofrer o juízo, né, o julgamento. E, Matheus, assim, eu acho que seria mais fácil assim, também pensar. Porque, tipo assim, a população que vai estar querendo seguir a Cristo, né? Porque elas tiveram a chance antes do arrebatamento, mas não se arrependeram, só depois. Aí elas estão sofrendo por essa perseguição. Então, eu acho que elas estariam juntas em um lugar só, escondidas, né?
tá falando aqui, quando as taças estão sendo derramadas? Mas esse pessoal aí, ele já tinha se arrependido antes, entendeu? Antes das taças. Só que o arrebatamento já tinha vindo antes. Aí, como eles não se arrependeram antes do arrebatamento, eles ficaram. Mas, mesmo assim, eles depois se arrependeram e estão sofrendo perseguição agora. Aí eu digo assim, eu acho que provavelmente esse pessoal que tá aí, eles vão ficarem juntos, né? Ficarão juntos. Sofrendo perseguição escondida, né? Eu tô entendendo o que tu tá falando, só que, tipo assim, aqui nesse contexto não tem a ver assim com a questão da perseguição em si, né? A perseguição, por exemplo, aconteceu quando a gente estudou, por exemplo, capítulo 13, 12, 13, que quando vem o dragão, ele persegue a igreja, persegue o povo de Deus. Capítulo 11 também, as duas testemunhas. Ali está mostrando realmente a igreja, né, o povo de Deus sendo perseguido. Aqui está mais relacionado com a questão do juízo de Deus sobre os ímpios mesmo, assim. Não, Sobre mas os que assim, não. na igreja não, a igreja já subiu já. Eu tô falando daqueles que se arrependeram depois, entendeu? Não, eram ímpios antes, mas depois se arrependeram, então sofrendo perseguição agora. Aí eu digo assim, porque ele fala justamente que a escuridão virá somente para os ímpios. Então, quando ele fala isso, é porque deve ter uma população que ela se arrependeu, né? E que ela não passará por isso. Ela Não, estará então, escondida sofrendo perseguição, mas vai se esconder, né? Justamente para não ser morta. só que, por exemplo, esse pessoal que não vai passar por isso, ele já foi, vamos dizer assim, colhido por Deus, que foi o que aconteceu no capítulo 14. Tipo, é como se a igreja, os crentes que não vão passar por isso, todos já foram, vamos dizer assim, retirados desse lugar em que ele vai acontecer o juízo, entendeu? Mas retirados como assim? Já subiram? Vamos dizer assim, como se. Ou então, por exemplo, sei lá, como se foram separados desse lugar, né? Imagina assim, por exemplo, você tem um lugar lá. Onde é que fala isso? Antes aqui do. Qual o capítulo? Que fala No dessa capítulo separação. 14, ele vai falar das duas colheitas, que ele faz a primeira colheita, que a gente entendeu que era dos crentes, e depois ele faz a segunda colheita, que é dos ímpios, que são jogados no lagar para ser pisado no lagar da ira de Deus, né? Para ser pisado por Ah, Deus. sim. No Ah, capítulo sim. 14. Tô entendendo. Aí é como se no capítulo 16, 15 e 16, ele fosse mostrar como seria esse lagar da ira de Deus, em que os ímpios iam Tô ser entendendo, tô pisados. entendendo. Tô entendendo. Porque os que se arrependeram depois, eles já foram colhidos para outro lugar. Todos que são, vamos dizer assim, os crentes já foram, não estão aqui nessa situação, eles já foram Não chamar tirados disso aqui. na terra, né? Porque tudo isso vai ocorrer na terra. Talvez, né? Não tem como dizer exatamente, mas talvez, ó. É porque. Não, porque ele fala também, ó. Derramou o quinto a sua. O quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Ele tá falando desse trono da besta justamente aqui na terra, né? É, Como você tinha falado, o mundo seria o trono do anticristo. Mas mesmo com isso, não é justificativo de dizer que esse pessoal vai estar aqui ou não, né? uhum, Tudo bem, mas deu pra entender. Então, beleza. beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa pode perguntar, viu? Não tem moído, não. Beleza. Eu pego com força já, eu acho que já tá. Não, tá bom, pode perguntar mais. Beleza. Aí, então, pronto. Aí a gente entende que essa escuridão, né, seria essa exclusão dos ímpios da graça de Deus, né? É aquilo que a gente já falou, que até Hernandes Dias Lopes fala, né? Que a porta da graça, vamos dizer assim, fechou-se, né? Agora está fechada. Agora só tem é, a, a justiça divina, né? A ira de Deus sobre os ímpios. Aí,
por causa disso, por causa do juízo de Deus que estava vindo sobre os ímpios, né, que as taças que estavam sendo derramadas, ele vai falar ainda no versículo 10 que os homens mordiam as línguas por causa de tanta dor que eles sentiam. Sentiam tanta dor, tanta agonia, tanto sofrimento que eles mordiam as próprias línguas. Aí, essa questão de morder a língua, né, era uma expressão, vamos dizer assim, de demonstrar dor, né? Por isso que João fala aí. Ele diz, por causa da dor, por causa da agonia, eles mordiam as línguas, então era uma expressão que denotava isso. E ela é muito, vamos dizer assim, ela é como se fosse sinônima, como se fosse uma expressão sinônima daquela que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 8, versículo 12. Aí, alguém poderia ler esse texto para a gente? Mateus 8, 12. Amém. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pronto, então, essa expressão mordiam as línguas, né, morder a língua, como eu falei, é uma expressão que denota dor, e ela é sinônima à expressão ranger de dentes, que também é uma expressão que denota sofrimento, né, dor, choro, ranger de dentes, angústia, né? Então, são expressões sinônimas, né, que, vamos dizer Mas, assim, têm o mesmo Matheus, significado. mas não são expressões que literalmente vão ocorrer. Pode ser que sim. Tipo, Ou isso aí é visto como, vamos dizer assim, uma metáfora. assim, em primeira instância, é uma expressão para mostrar o tamanho da dor que eles vão sofrer, né? Então seria como se fosse, vamos dizer assim, uma metáfora. Mas nada impede Mas que, como por exemplo, eles metáfora, né? mordam a língua e ranjam os dentes, né? Tá entendendo? Mas eu tô achando que é mais pra metáfora, né? Pra dizer, É, intensificar quanto vai ser, né? para dizer que é uma dor muito grande, um sofrimento muito Isso aí é porque eu sempre me pesado. perguntei sobre isso. Acho tudo bem, beleza. É por isso que o povo diz que não vai ter banguela no inferno, né? Porque eles não vão ter como ranger os dentes. Ai, meu Deus. E voltando. Então, essa expressão, né, ranger de dentes e morder as línguas, elas têm o mesmo sentido, né? Que seria denotar um sofrimento muito grande. E o interessante é que lá em Mateus capítulo 8, ele também faz uma ênfase na questão da escuridão, né? Como o Lucas leu, ele vai falar que eles serão lançados nas trevas, né, na escuridão, e lá eles iriam fazer esse ranger de dentes, né? Então, você vê, está relacionado à escuridão, às trevas, com esse grande sofrimento que os ímpios vão passar, né? Vão sofrer. Justamente porque é lá nessas trevas, ou seja, no inferno, em que a ira de Deus vai ser derramada e que eles vão sofrer, né, esse julgamento, esse juízo. É lá onde vai ter esse sofrimento muito grande, né, nessas trevas. Então está relacionado aí. E Jesus já tinha falado isso, né? Mateus capítulo 8, como a gente leu. Aí, perguntei alto. Não, eu vou ficar olhando aqui. Então, essas trevas que ele está falando, tipo, se refere ao inferno em si, ou é algo que vai acontecer na Terra? Qual do. Ela tá falando do versículo 10, né? Acho que é, né? Versículo 10. Sim. É que ele fala das trevas. Sim, sim. Mas tu não comparasse com aquela do Egito, não foi? Que veio escuridão? Então, É porque eu acho que isso ainda é na Terra, né? Como?
Porque eu É, acho que isso ainda é na Terra, isso que eles estão sofrendo, eles estão aqui na Terra ainda. É porque tu não falasse, não afirmasse isso, não foi? Mateus Não, 26. mas o que eu estava falando do faraó e do Egito era falando assim, do arrependimento, só uma comparação, sabe? Peraí, com arrependimento, a comparação. A comparação, assim, do fato de que Deus tanto endurece o coração para que a pessoa não se arrependa, quanto também a própria pessoa não tem desejo de arrependimento. Que é o Sim, não tô que... entendendo. Aí quer dizer que tu pensa assim que Deus também vai endurecer o coração das pessoas também? Não, é porque nesse momento, tipo, não foi designado que não haverá mais perdão, não é simplesmente assim porque as pessoas estão, como é que chama? Tipo, a pessoa vai estar lá querendo se arrepender e Deus não vai aceitar o arrependimento dela. Não, é porque É Deus porque não ele vai já aceitar sabe o também, arrependimento, né? porque as pessoas não vão se arrepender. Então, tipo, tem esses dois lados, assim. Tô Então, entendendo, né? É mais lógico isso que tu tá dizendo, né? é tanto a obra de Deus quanto o coração das pessoas. E até porque Deus já tem presciência, né? Que eles não vão se arrepender, então justamente ele fala isso, né? É isso. tipo, é tipo hoje com a situação da pandemia, né? De tipo, Deus enviou a pandemia, né? Hum. Tipo, ele tá no controle de todas as coisas, né? Então, se isso aconteceu de alguma forma, tá atendendo aos propósitos dele. É. Só que, tipo, o que é que, tipo, as pessoas fazem? É, tipo, elas se arrependem, tipo, e buscam a Deus? Não, elas continuam vivendo como se, tipo, Tivesse tudo normal. isso está acontecendo, beleza. Só que mesmo assim eu não quero Deus, não. Tipo, eu prefiro colocar minha fé e minha esperança, por exemplo, na ciência. Ou eu prefiro colocar minha fé ou minha esperança em outra coisa aí. Ou então eu não tenho nem fé nem esperança, e eu só vou vivendo a vida. É tipo, eu penso assim, é, desde quando a gente começou a ver essas partes de Apocalipse do juízo, que a gente via que o povo não se arrependia, eu acho que a situação que a gente está vivendo é, tipo assim, é um demonstrativo do que está dizendo em Apocalipse. Tipo, Deus enviando seus julgamentos, só que a população, as pessoas, né, os ímpios, eles não se arrependem, eles não olham para isso e veem isso como, tipo, Deus está mostrando a questão da morte, a questão de, tipo, para a gente pensar no nosso, na, na nossa condição eterna diante dele. As pessoas não fazem isso, elas simplesmente se lançam em mais pecados. É, tô entendendo. É E aí exatamente seria uma coisa isso. bem pior, né? Isso. Davi, quer falar alguma coisa? Que tá com a mãozinha assim. Porque ele escolheu esperar. Aí, Desde o começo da aula, o bicho tá com a mão. Ah, então acho que não, né? Mas é justamente isso que vocês falaram, né? E tipo assim, essa questão, por exemplo, a gente precisa sempre lembrar que Apocalipse ele não é literal na grande maioria das suas, né, assim, dos textos, do texto. Ele é muito simbólico. Então, tipo, a gente às vezes se apegar a muitos detalhes assim pode dificultar o nosso entendimento. Aí, como é que vai ser essa escuridão? Essa escuridão já é o inferno, não sei o que lá, mas isso não é na Terra e não sei o que. Então isso pode bugar a nossa cabeça, né? Então, tipo, se a gente é, é, entender justamente isso e procurar entender a mensagem principal do texto, vai facilitar bastante. Aí, em relação a essa questão das trevas que a gente estava falando, basicamente o que é o inferno, vamos dizer assim? Não é uma caverna escura que vai estar pegando fogo e o diabo vai estar sentado lá no trono com um tridente e batendo no chão e dando chicotada em todo mundo. Não, não é como a gente vê nos desenhos, por exemplo. O inferno é um lugar onde, vamos dizer assim, Deus vai estar presente, mas somente
exercendo a sua ira e a sua justiça e demonstrando a sua santidade para com os ímpios. Então, se a gente fosse pensar assim, não é um lugar de luz, vamos dizer assim, mas seria um lugar de trevas para aqueles que estão lá, né? E até no Antigo Testamento, quando os profetas vão falar, né? O dia do Senhor, eu não lembro agora qual é exatamente, mas se vocês lerem todos os profetas, vocês vão ver lá que ele vai dizer: o dia do Senhor é dia de trevas, é dia de sofrimento, é o dia que Deus vai vir se revelar, né? Hum? Isso. Então, Mateus, quando ele fala assim, o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Assim, pelo que tu comparaste com aquele versículo lá de Êxodo do Egito, assim, eu acho que nesse contexto ficaria meio inviável pensar que realmente seria escuridão, né? Porque ele compara dor e remordiam a língua. Justamente, mas assim, escuridão não tem nada a ver com isso, né? Escuridão mesmo que eu tô falando, literalmente. Tem luz mesmo, entendeu? Seria algo mais, vamos dizer assim, simbólico, né? Algo como se mostrasse realmente trevas no sentido de sofrimento, de dor, de juízo, de castigo. Né? Mas talvez também não poderíamos descartar a ideia, né, de escuridão. Mas eu acho que é inviável, né? Pensar assim. Eu acho que é mais fácil dizer que é sofrimento, né? Até porque o texto mesmo ele vai dizer, né? Que é por causa da dor e tal. É. Então, é isso, né? Aí, continuando, o que acontece depois que Deus ele derrama esse juízo, né? Essa taça, os ímpios eles vão ter muito sofrimento, vai ter trevas, escuridão, eles vão ter muito sofrimento dentro disso, vão morder as línguas, nesse lugar de escuridão que eles estão. E o que eles vão fazer é justamente aquilo que a gente já vinha falando. Eles não vão se arrepender, eles não se arrependeram. Pelo contrário, eles vão blasfemar contra Deus. É o que ele fala no versículo 11. Eles blasfemaram contra Deus por causa das suas dores e das suas feridas. Então, os sofrimentos que eles estavam passando fazem com que eles reclamem, vamos dizer assim, né? Não é só reclamar, né? Mas é algo muito mais grave, né? Mas faz com que eles reclamem e blasfemem contra Deus, realmente falem mal de Deus por causa deste juízo, como se eles não merecessem isso, né? E se a gente for fazer, por exemplo, um contraste com o que a gente viu agora no capítulo 16, né, que os, os anjos, eles louvam a Deus pela sua justiça, porque ele está derramando seu juízo de forma justa. É como se os ímpios aqui tivessem blasfemando contra a justiça de Deus, falando que não era justo, ou algo do tipo. Então, é isso que os ímpios vão fazer. Essa é a reação deles, blasfemar contra Deus. E é como o Lucas falou, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e tal, as pessoas não se arrependem e, pelo contrário, cada vez mais blasfemam contra Deus, tanto com palavras como com seus atos. Vamos dizer assim, como é que eu posso falar isso? Continuam pecando e nem ligam para Deus, não estão nem aí se há um Deus ou não, e se há um Deus, o que é que ele fala, não está nem aí, só quer viver sua vida, ser feliz e etc. Sendo que eles não estão atentos, que é o que a gente vai ver mais na frente, né, para a vinda de Cristo, para o juízo final. É por isso que a igreja tem que se levantar para anunciar isso, né? Se eles vão crer ou não, aí não é conosco. E aí, dependendo do que acontecer, se eles crerem ou não, né? Eles vão sofrer isso aí ou não. Mas essa é a consequência, né? O que acontece por parte daqueles que não se arrependem. Eles blasfemam contra Deus. O interessante é que João aqui ele fala, né? Que é o Deus do céu. E o único outro lugar em Apocalipse, né? Onde Deus é chamado assim, o Deus do céu, anteriormente, né? O que a gente já leu, é no capítulo 11, versículo 13.
de Apocalipse. Aí, eu vou ler esse texto aqui, porque a gente ainda vai ler um monte de texto. Aí eu vou dizendo, eu peço para vocês lerem outros. Mas o que é que ele fala aqui, né? Em Apocalipse 11, 13. Aí vai dizer, naquela mesma hora houve um forte terremoto, um décimo da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, ali, as pessoas estavam dando glória ao Deus do céu pelo que Deus havia feito. E esses que deram glória foram os sobreviventes, né? Foram aqueles que Deus poupou, né? Preservou. E aqui, você vê o contraste. Lá no capítulo 11, eles estão louvando, né? Glorificando ao Deus do céu. Aqui, eles estão blasfemando contra o Deus dos céus. Ali são os crentes, né? Que Deus salvou, glorificando ao Deus do céu. E aqui, os ímpios, alvos da ira de Deus, de forma justa, né? Blasfemando contra o Deus do céu. Então, tem um contraste muito interessante aí dessas duas esferas, né? Dos crentes e dos ímpios. Mas assim, Mateus, talvez eu fosse muito ignorante dizer assim. Mas por que eles colocam Deus do céu, se Deus é do céu mesmo? É só uma forma de falar. Tipo assim, quando fala o Deus do céu, né? No Antigo Testamento também tem algumas referências desse tipo. É para dizer que é o Deus que criou os céus e, Pra consequentemente, a terra. enfatizar a glória dele, eu acho, né? Como? Enfatizar a glória dele, né? É. Para dizer que ele está acima, ele está nos céus, ele está assim, em um local elevado, e ele é o criador do céu. Então, tem toda essa ideia aí. Tô entendendo. Então, beleza. E aí, também fala no versículo 11, né, de Apocalipse 16, que eles, além de blasfemarem contra Deus, eles se recusam a se arrepender das obras que haviam praticado. É aquilo que a gente já falou. Eles não se arrependem de forma nenhuma, eles não estão nem aí. Né? O que eles fazem, na verdade, é blasfemar contra Deus. E aí, ele vai dizer, né, as obras que haviam praticado. E lá no capítulo 9 de Apocalipse, tem uma citação, né, semelhante a isso aí, no versículo 20 e 21. Ele vai dizer, que é aquele texto que a gente sempre fala, né, que os ímpios eles não se arrependem diante das pragas que Deus derrama. Ele fala, Apocalipse 9, 20. Né? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Aqui ele está falando dos selos e das trombetas, né? Essas pragas que ele está falando aí. Aí ele fala que não morreu e nem se arrependeu, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Aí no versículo 21 ele diz, também não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, ele faz meio que uma lista, né, das obras que esse pessoal não se arrependeu. Tanto idolatria, como ele vai falar, e ele faz uma ênfase muito grande, né, a idolatria a demônios, a adorar demônios, etc. Aí também fala de assassinatos, homicídio mesmo, feitiçarias, que na época a gente viu que tinha a ver também, e até o pastor falou, né, no culto, se eu não me engano foi semana passada, que ele falou que a palavra para feitiçaria é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra farmácia, né, que é farmaqueia, que tem a ver com também você ingerir, ou fazer substâncias, né, que deixa você muito doido, vendo coisa. Isso tem a ver com feitiçaria também. Também imoralidade sexual, né, que seria toda e qualquer prática sexual de forma ilícita, desde homossexualidade até as bestialidade, até outras coisas que tem, né? Qualquer tipo de prática imoral, sexual imoral está incluído aí, e também dos roubos, né? Como ele fala aqui, de corrupção, roubo, se querer passar a perna. Então, os ímpios não se arrependem disso. E a gente vê justamente, é isso que está no mundo hoje.
o povo matando uns aos outros por causa de nada, até também por questões de guerra e etc. Questão de feitiçaria, o povo indo atrás de demônios para, a gente sabe, né? Para revelação de coisas, o povo usando chá de não sei o quê, para ter uma experiência transcendente, o povo fazendo tudo, essa questão de feitiçaria. Moralidade sexual, não precisa nem falar, né? É só o que tem. E roubo e corrupção, a gente vive no país da corrupção, né? Então, não Mas, precisa nem Matheus, tu acha explicar muito. que a gente já chegou? Se não chegou, tá muito próximo mesmo dos selos. Assim, Porque eu acho que os selos ainda não chegou, né? Então, logicamente, a gente não chegou no período das taças. Mas, assim, será que tá bem próximo mesmo da gente chegar na parte dos selos? é porque, assim, tudo depende. Eu sempre falo isso, mas é porque, infelizmente ou felizmente, né? Tudo Mas a Bíblia dá depende. evidência, né? Ela dá muita evidência das coisas. A gente não sabe a hora exata vai acontecer essas coisas, mas ela dá muita evidência. E se assim, tudo depende, por exemplo, da visão que você tem, né? De, por exemplo, toda aquela questão do milênio, de como isso vai acontecer. Porque, por exemplo, uns acreditam que essas coisas, os selos, as trombetas, elas já vêm acontecendo ao longo dos anos, e tudo isso já vem acontecendo. Só ainda não foi tocada a última trombeta e tal, que Jesus vai voltar e etc. Porque Jesus ainda não voltou, né? Mas que todas essas coisas já vêm acontecendo ao longo dos anos. Só que aí tem outros que acreditam que, tipo, não, ainda vai acontecer tais coisas e tais coisas. Então, tipo, tudo depende da visão que você tem. Tá entendendo? Aí é aqui que parece até, né, que eu tô. Como é que fala? Como é que fala? Jogando pra frente, mas. Não, é porque quando a gente for estudar o milênio, Não, tô capítulo entendendo. 20 se eu não me engano, aí a gente vai falar, tipo, cada visão e a gente vai destrinchar melhor essas coisas. Mas assim, a Mas, gente poderia pensar também. Porque você concorda comigo que a igreja vai ser arrebatada antes dessas coisas? assim, do juízo final Pelo contra que a os Bíblia ímpios, fala, sim. pelo que a Bíblia fala, é tudo pra ser antes, né? Vai ser antes da tribulação. Antes da tribulação, não. Então a igreja vai ser arrebatada depois. É, provavelmente. Depende da visão, é aquilo que eu sempre falo, Mas né? é o que mais, que é mais apresentado na Bíblia. O próprio Jesus fala que ele abreviou o tempo para que os eleitos não fossem enganados. Então é porque eles vão passar. É, meio. Certo. Melhor se preparar do que É muito achar relativo, que vai né? passar. Porque se a gente pudesse afirmar que a igreja tivesse de alguma forma evidente na Bíblia que a gente pudesse confirmar realmente que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, aí a gente já saberia que ainda não aconteceu essas coisas, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Mas quando acontecer, a gente vai saber. Quando Jesus voltar, a gente vai saber. Isso aí é certeza. Mas não tem nada, Mateus, na Bíblia de Apocalipse que seja realmente confirmado, que não tenha nenhuma dúvida, assim, de evento. Assim, Tipo, o arrebatamento. O arrebatamento a gente tem dúvida. Quando é que vai ocorrer, se é antes ou depois? Eu tô falando em relação ao tempo. Se a gente tem alguma confirmação de algum evento que vai ocorrer antes ou depois de alguma coisa. confirmação exata, não. A gente tem, por exemplo, o que Jesus falou, que são os sinais, né, da vinda dele. O que Apocalipse também vai mostrar. Que aí Jesus vai dizer que vai ter guerras, rumores de guerra, fome, o evangelho vai ser pregado, vai acontecer coisas nos céus, né, dos astros e tal. Então, todas essas coisas são sinais que vão mostrar a vinda de Cristo, né? Vai ter peste e tudo mais. Só que o tempo exato, e tanto que, por exemplo, a igreja já estuda essas questões há, vamos dizer assim, cerca de 2000 anos, e não se tem ainda um consenso. É assim, é assim, é assim. Não, tem diferentes visões.
E assim, contanto que a visão não seja uma heresia completa, não tem problema você ter visões divergentes. Contanto que, por exemplo, como eu falei, ela não seja uma heresia. Beleza. São dúvidas mais É, vezes. o pastor também, ele fez um comentário sobre isso na última aula de teologia. Ele disse que, tipo, tem coisas, tipo, certas verdades bíblicas, né? Que, tipo, Deus reservou para revelar em um momento específico. Aí, tipo, pode ser que o entendimento verdadeiro, assim, tipo, exato de alguns textos de Apocalipse, pode ser que ele tenha reservado para revelar, tipo, mais para frente. E porque é como ele até disse assim, de tipo, muitas pessoas já estudaram muitos textos ao longo da vida, né? Aí a gente pensa assim, tipo, grandes homens de Deus do passado que já existiram também, que existem hoje, também estudam e assim, Deus ainda não revelou. Então pode ser que seja algo que ele esteja reservado para revelar no momento apropriado. E aí a gente vai entender de fato que João estava querendo dizer com muitas alegorias, né? Aí, tipo, para hoje, eu penso da mesma forma que o Matheus disse, de tipo, de a gente focar não no sinal, assim, mas já, tipo, naquilo que o sinal tá querendo dizer, né? E o propósito de. É o que ele vai falar nos próximos versículos aí. O propósito de isso ser ainda um mistério é porque ele vem de repente. E a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar vigiando, que é o que ele vai falar. Ele vem como um ladrão. Você não sabe quando é que o ladrão vem, senão você já ficava certo, né? Você precisa estar sempre vigilante. Então, esse é o propósito de não ter uma exatidão de tempo do que vai acontecer. Você precisa ser crente enquanto você viver. Pois é verdade. Então é isso, né? Aí com isso a gente acaba a quinta taça, né? E agora a gente vai para a sexta taça. Que a sexta taça é coisa. Então vamos lá, vamos correr. Então, aí ele vai falar, né, no versículo 12 em diante, né, que depois da quinta taça ser derramada, tudo isso que a gente viu, veio escuridão, o pessoal sofreu, dor, e aí eles blasfemavam contra Deus e não se arrependiam das suas obras, né? Aí chegou o sexto anjo e derramou a taça, a sexta taça, sobre o grande rio Eufrates, no versículo 12, né? Aí ele vai dizer que secaram-se as águas desse rio Eufrates, né? Para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Aí, oxente, que é isso? Como assim? Calma, isso que lá. Nessa parte, a gente vai dividir ela, nessa sexta taça, a gente vai dividir ela em quatro partes, né? Para a gente entender melhor cada parte, né? A primeira parte vai tratar da taça em si. O que é que acontece quando a taça é derramada? Então, a primeira parte é a taça em si. Aí, ela tem uma semelhança, de certa forma, né? Ela tem uma certa semelhança com a sexta trombeta, porque o que é que acontece lá na sexta trombeta? Alguém pode ler para a gente Apocalipse, capítulo 9, esses versículos aqui, do 13 ao 19, por favor? Amém. 13 a 19, né? Uhum. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre.
A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Foi a força dos cavalos, estava na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Pronto, então, quando a gente viu lá na sexta trombeta, o que é que ele falava, né? Falava dos 4 anjos que estavam no rio Eufrates e depois fala sobre a vinda de um exército poderoso, tá, para matar a terça parte dos homens e etc. A ideia é um pouco semelhante. E lá na época, quando a gente falou sobre essa questão do rio Eufrates, o que foi que a gente entendeu? Alguém lembra? Qual o significado do rio Eufrates naquela época lá? Sei lá, eu não acompanho essa aula, não, né? Eu acho que seja abastecimento da Mesopotâmia. Mas tá Não, falando daquele tempo antigo, é? não, ó, eu vou falar, é porque é difícil de lembrar mesmo, mas eu vou falar. Ó, o Eufrates, quando a gente estudou naquela época, o que era o Eufrates, né? Ele era o limite oriental, ou seja, para o lado do Oriente, é o limite do Império Romano. Então, o Império Romano ia para o lado do Oriente, né? Ele ia até o rio Eufrates. Depois do rio Eufrates, tinha um povo chamado os Partos, que eram inimigos dos romanos. E era, vamos dizer assim, o povo que os romanos tinham medo, né? Entre aspas. Então, quando se falava dessa questão do rio Eufrates, tinha relação com esse povo inimigo que viria atacar, né? Foi o que a gente viu lá quando a gente estudou o capítulo 9. E aqui também tem a mesma ideia. Tanto que ele vai dizer que o rio Eufrates ele vai secar, aqui no capítulo 16, né, na sexta taça, para que os reis que vêm do Oriente possam passar para o outro lado. Só que qual é a ideia aqui? Lá no capítulo 9 era uma ideia de que, vamos dizer assim, os inimigos seriam, vamos dizer assim, liberados, né, para atacar o povo, matar um terço da humanidade. Só que a ideia aqui não é que os partos vão invadir o Império Romano para destruir o Império Romano. Não. A ideia aqui é que, vamos dizer assim, né, o Eufrates ia secar para permitir que eles passassem, e aí eles não iriam atacar, eles iriam se unir ao Império Romano. Então, povos que seriam inimigos iriam se juntar, não iriam mais ser inimigos. Mas ele fala de forma geral, né? Povos da terra de forma geral. Ele está usando, por exemplo, a imagem, fazendo uma analogia, né? Ele está fazendo uma analogia, por exemplo, do Império Romano com os partos, provavelmente. Só que para isso ele está fazendo essa analogia com esses dois povos, mas para retratar todo mundo, né? Vamos dizer assim. Que seria, por exemplo, um império, que é inimigo do outro, aí agora o Eufrates vai secar, eles vão poder passar e vão se unir, vão se juntar. Isso parece um pouco estranho, né? Porque eles não são inimigos. Por que eles vão se juntar, já que eles são inimigos? Só que aí a gente entende que eles são inimigos entre eles, né, vamos dizer assim, mas eles têm um inimigo em comum, vamos dizer assim, né? Hum. E é o povo de Deus, que é Deus. Teu inimigo é meu Então, amigo. eles vão se reunir para guerrear contra Deus e contra o povo de Deus. Tô entendendo. É, por exemplo, o que aconteceu quando Jesus ele foi para ser condenado, né? Que vai dizer que tinha, se eu não me engano, é Pilatos e Herodes, que eles não tinham uma boa relação. Só que naquele momento, para condenar Jesus, eles se unem, né? E tal, e reatam, vamos dizer assim, a relação para poder condenar Cristo. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Até povos inimigos vão se unir para
guerrear contra Deus. Então, aqui, a sexta taça, o que é que vai acontecer? O Eufrates vai secar, então a ideia é que os impedimentos, as barreiras naturais entre as nações vão cair. E quando isso cair, todas as nações vão se unir contra Deus. Muita É gente por pensa isso. aí que eu acho que é o rio que vai secar mesmo. Literalmente. Tem umas pessoas que entendem que é o rio que vai secar e tal, só que não faz muito sentido, né? Tá me sentindo não, né? Então, a ideia é justamente essa, que tipo assim, o que impedia os partos e os romanos de, vamos dizer assim, se encontrarem era o Eufrates, né, que era um rio lá. Só que o Eufrates secando, eles podem passar e se encontrar, né? Então é como se as barreiras caíssem, as barreiras fossem retiradas e agora as nações vão se unir contra Deus. É por isso que a gente diz que o reinado do anticristo, ele vai ser um reinado de unificação, né? Ele vai unificar o mundo. Ele vai querer trazer é, uma unidade para que todos sejam um povo só, uma moeda só e um negócio só, uma coisa só. Então o propósito é esse. O mundo vai se unir. Só que eles vão se unir para quê? Aí a gente sabe. Eles vão se unir para guerrear, batalhar contra Deus e contra o povo de Deus. Então, a sexta taça, a primeira parte dela diz respeito a isso, né? Que os impedimentos entre as nações vão desaparecer e as nações vão se unir. Por isso que ele fala no versículo 12, né? Que o caminho foi preparado para os reis que vêm do Oriente. Então, os reis que vêm do Oriente tiveram o caminho preparado e vão poder seguir o caminho, né? Mas aqui, na minha Bíblia ele também fala que vem do lado do nascimento do sol. Mas assim, o que ele quer dizer com isso? Os reis que vêm do Oriente? É o que assim? É justamente porque, nesse contexto, como eu falei, ele está fazendo uma analogia do Império Romano e dos partos lá. E os partos eram esse povo do Oriente, entendeu? Ah, beleza. É verdade, tu falaste. Que eu tava viajando aqui. Aí quando Beleza. ele, por exemplo, na tua Bíblia aí, ele diz que é o lugar do nascer do sol, né? É a mesma coisa, É Oriente, o nascer do Oriente. sol é o mesmo lugar ali. Beleza, beleza. Então, essa é a primeira parte, né? Os Aí os impedimentos vão romanos cair, e os romanos e o que tu disse? os partos. Partos, né? Certo, beleza. Partos, partos. Certo. Aí, essa é a primeira parte, né, que é a taça em si, que é quando os impedimentos vão cair e as nações vão se unir contra Deus. Aí a segunda parte é quando ele vai falar da falsa trindade e o que ela veio fazer, né, foi reunir os reis. Quando ele vai falar a partir do versículo 13 e 14, né, que ele diz assim: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí ele vai falar, né, que ele tem lá a falsa trindade, que a gente já viu, que é o dragão, que é Satanás, que é como se fosse, vamos dizer assim, uma imitação fajuta, né, vamos dizer assim, de Deus, imitação de Deus, do Pai. Aí o anticristo, que seria uma imitação de Cristo, e o falso profeta, que seria uma imitação do Espírito Santo. Então a falsa trindade, por isso que a gente chama assim. E aí vai dizer que da boca deles saíram três espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Então, a falsa trindade aparece. Aí esses espíritos imundos ou impuros, né? Essa designação é como eram chamados realmente os espíritos malignos ou demônios. Era como eram chamados espíritos impuros, né? Os evangelhos têm muito isso. Marcos vai falar que tinha um espírito impuro ou imundo em alguém e Jesus foi lá e expulsou, né? E quando ele faz essa semelhança com rã, justamente porque as rãs, elas tanto fazem uma referência a Êxodo lá, né? A questão do juízo lá, da praga das rãs, como também a ideia de que as rãs, elas eram animais impuros, animais considerados impuros para os judeus. Lá em Levítico, capítulo 11, versículo 10 e 11, ele vai falar de animais que vivem na terra e no mar, que não tem escamas, que não tem rios, lagos, né?
que vive na água e na terra. Aí que não tem escama, que não tem barbatana, alguma coisa assim, se eu não me engano. Vai falar nesses versículos 10 e 11. E esses animais eles são considerados impuros, né, para os judeus, ao povo de Deus. Então, essa ideia das rãs é justamente para enfatizar essa impureza. Não é que eles virem uma rã assim, pulando, né? Mas é para enfatizar a questão da impureza deles. Então, esses espíritos, né, que vêm são espíritos impuros, que eram como rãs, né, impuros como rãs. E ele vai falar, no versículo 14, ele vai deixar bem claro quem são esses espíritos, né? Ele vai dizer que são demônios, né? Espíritos de demônios. Então, são demônios que vão, vamos dizer assim, debaixo da autoridade da falsa trindade, para fazer o quê? No versículo 14, ele vai dizer, para ir até os reis do mundo e reuni-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses demônios, da mesma forma como, por exemplo, Deus ele manda seus anjos, né, para executar algumas tarefas, aqui a falsa trindade, né, o dragão, o anticristo e o falso profeta, vão mandar esses demônios, esses espíritos de demônios, para convencer os reis do mundo para se unirem contra Deus. Então, na primeira parte, o caminho foi aberto, os impedimentos caíram. Agora, na segunda parte, os demônios vão até os reis para convencer eles a se unirem. E como é esse convencimento, né? É aquilo que a gente viu, por exemplo, lá no capítulo 13, no capítulo 12 também, que é como o dragão e as bestas, né, o anticristo e o falso profeta, eles agem através de engano, através de realizar sinais, né, miraculosos para enganar as pessoas. Então, através de engano, por exemplo, os falsos profetas, né, que a gente vê Jesus falando, a gente vê Pedro falando, a gente vê João falando nas suas cartas. Então, os falsos profetas vão fazer com que as pessoas sejam enganadas e se levantem e se unam contra Deus. Então a gente vê que por trás dessa coalizão dos reis da terra, dos poderes da terra, estão os poderes demoníacos, né? De Satanás e seus anjos do mal, né? Então por trás disso, vamos dizer, aí você vai ver todo mundo se unindo num só propósito. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa, o mundo agora é muito amor, paz, tranquilidade, todos estão unidos. Porque a Bíblia nos mostra que quem está por trás, a gente entende o motivo dessa união, o propósito dessa união e quem está por trás dessa união. E são demônios, é a falsa trindade, né? Mas peraí, Matheus, quando ele fala peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse grande dia, ele tá falando de quê? É do dia, vamos dizer assim, do juízo final, que vai ter a batalha final. Essa batalha final vai ser falada lá no capítulo 19. Ele vai dizer, né, da batalha final lá e tal. É Quem esse vai lutar grande contra dia aí. Deus e o exército, né? Sim, isso. É o Tô dia da entendendo. guerra. É peleja, né? Luta, batalha e tal, guerra. Certo, certo. Então, esses demônios eles vão sair para convencer os reis a se reunirem para quê? Para batalhar, ou pelejar, ou lutar contra Deus, né? E essa batalha, ou essa guerra, ela já tinha sido anunciada muito antes, até mesmo pelos profetas, né? Ezequiel, capítulo 38 e 39, ele vai falar de uma grande batalha, o dia do Senhor, vai ter uma guerra e tal. Se eu não me engano, é Ezequiel que fala de Gog e Magog, né, que a gente vai falar depois, Gog e Magog. Zacarias também. A gente não vai ler porque, por exemplo, é capítulo 38 e 39. Zacarias é capítulo 12 até o 14, né? Eu errei aqui, né? Um ponto não, tá assim. É do capítulo 12 até o capítulo 14. E outros profetas também vão dizer que no dia do Senhor, o Senhor virá e vai julgar, então, e vai ter, né, uma batalha. Então essa guerra já era anunciada há muito tempo, essa batalha final entre Deus e as forças do mal, vamos dizer assim, né? E assim, só um spoiler, mas é um spoiler que eu acho que todo mundo já sabe.
Deus vai acabar com a luta em instantes, né? Ele vai, vamos dizer assim, Deus entrar na batalha, cuspir fogo, a espada da sua boca que sai e a guerra acaba. Não tem muita luta, não. Pronto, isso é o Mas que eu tava querendo falar naquela hora. Isso é uma das confirmações que a gente vai ter, é, entendeu? É isso que eu tava querendo dizer. Isso aí não tem quem conteste sobre isso, entendeu? Porque vai ser isso e pronto. A gente sabe que Deus vai vencer e pronto. Não vai ter um que vai. Se tiver quem vai contestar, a gente sabe que ele tá errado, entendeu? isso. Exatamente. Então, essa batalha, né, que agora, tipo, o João está descrevendo, né, que a falsa trindade está reunindo os reis para batalhar contra Deus. Então, você vê toda uma preparação para iniciar essa guerra. E essa batalha já tinha sido anunciada há muito tempo. Aí, como eu falei, né, essa batalha ela não vai durar muito tempo, vai acabar num instante. E João, ele começa a falar isso quando ele fala que ele já dá uma pincelada nessa ideia, né, de que essa guerra não vai durar, vai acabar logo, quando ele diz que Deus é todo-poderoso. A gente falou isso semana passada, mas eu quero ver se alguém lembra. O que é que significa dizer, chamar Deus assim, né, de Deus todo-poderoso? Exaltando a onipotência de Deus. Isso, né? Ele vai falar sobre a onipotência de Deus. Então, que Deus ele é onipotente, todo-poderoso. Aí, dentro disso, não há ninguém que possa ir contra ele, né? Porque ele tem todo o poder. Então, João ele já diz assim, eles vão lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Então, não tem muita chance para eles, né? Como se fosse essa a ideia que João está trazendo. O inimigo deles é E só é, Deus Todo-Poderoso. tipo, é interessante também porque a gente lembra que nessa época, né, lá, principalmente na Império Romano, na Grécia, assim, esses cantos assim, eles têm muito essa questão de, tipo, eles, na mitologia deles, eles têm deuses específicos, né? Aí, tipo, eles estão indo pra batalha. Aí eles faziam oração lá pro deus da guerra. Aí eles estão indo pescar. Aí eles faziam lá uma oração pro deus do mar. Só que, tipo, quando a gente tava também no, falando da quinta taça, tu também, que Tiago perguntou a questão de Deus do céu, né? E agora o João fala da questão de Deus Todo-Poderoso. Que é tipo, o Deus da gente, ele é o Deus de tudo. Tipo, ele é o Deus do. Ah, então tá. Ele é o Deus do céu. Então, tipo, ele é o criador dos céus e da terra. Ah, mas a gente tá indo pra uma batalha. A gente vai orar pra quem? Pro Deus do céu? Só que o Deus do céu também é o Deus Todo-Poderoso. Então, tipo, isso também é como se, tipo, isso também fosse. Eu lembro disso, né? Dessa questão da mitologia grega que, tipo, eu não vou dizer que era o propósito de João combater isso, eu não vou dizer isso, mas tipo, eu lembro dessa questão de que é um lembrete para a gente, tipo, lembrar que o nosso Deus, ele é, tipo, Deus de tudo. Ah, se a gente tá indo pra guerra, ele é o Deus Todo-Poderoso. Se a gente tá tipo, precisando de algum mantimento, que a gente vai pescar, alguma coisa assim, ele é o Deus do criador dos mares, tá? Tipo, então, ele é Deus, né? De tudo. É verdade, é. Talvez, eu acho que assim, falando assim, quando tu fala, eu penso que, tipo assim, como o João tava se referindo aí ao pessoal daquela época, né? Então eu acho que tinham muitas pessoas que adoravam outros deuses, né? Eu acho. Como tu falasse agora. E que também era um costume, eu acho que já era um costume também dos hebreus, né? Do povo judeu. De, É, tipo, de é falar, isso, verdade. eu lembro, uma passagem que eu lembro agora é da, quando Abraão e Melquisedeque, eles se encontram, que Melquisedeque diz, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, e tipo, essa questão de Deus Altíssimo, esse termo era usado para tipo, o Deus soberano sobre tudo, ele é, tipo,
como aqui, né? Tipo, o Deus Todo-Poderoso. Então tinha uma, tipo, para o povo judeu tinha uma conotação diferente. Aí, tipo, a gente tá angustiado, tá entendendo? Aí ele vai, o Deus da paz, tá entendendo? Aí também tinha isso no povo judeu, né? De tipo, eles tinham isso também, de que Deus, ele era o Deus de tudo. Tipo, então, pode ser que também seja que João, como judeu, né, já tinha isso também. Tô entendendo, né? E você tem que ter aquela ideia, né, de que aqueles que se arrependeram depois já foram recolhidos, como o Matheus falou. Então aí ele estava tentando debater somente com os ímpios, para enfatizar realmente que Deus era só ele, era o Todo-Poderoso, que é justamente o que tu falaste, e que provavelmente essas pessoas estariam adorando outros deuses, eu acho, né? Provavelmente, sei lá, a besta, ou o dragão, sei lá. E ele enfatiza justamente que só ele é todo-poderoso. Acho que é justamente isso aí, entendeu? É isso, né? Essa é a ideia, né? É até interessante o que o Lucas falou, porque realmente, por exemplo, assim, o pessoal grego, né, eles tinham um deus para cada coisa, vamos dizer assim. E os judeus não. Tipo, quem é o deus da provisão? É Deus, Yahvé. Quem é o Deus é, criador? É Deus, Yahvé. Quem é o Deus do céu? É Deus, Yahvé. Quem é o Deus que ele tem até aquela música, né? Fala, Todo-Poderoso, né? O El Shaddai. De Estênio Massas, né? Como? De Estênio Massas, que ele fala, o Deus que... Eita, mas eu tô ligado qual é. Eu tava Que pensando canta na outra Estênio... lá de Kleber Lucas, mas acho que essa também vale. Ah, sim, também tem a de Kleber Lucas. É que, quando falou do El Shaddai, eu lembrei que, tipo, tem um trecho de uma música de Estênio Massas, que ele canta com João Alexandre. Então é essa ideia aí Mas mesmo. tem a de Kleber Lucas. Rapaz, agora que eu me liguei, eu comecei a falar que o povo poderia estar adorando a besta, o dragão. Mas assim, o que a gente tá falando é do contexto passado, né? Ele tá se referindo ao povo passado, né? Ele tá falando do fim, né? Do futuro, na verdade. Não, mas o que tu tá dizendo, comparando os romanos e tal, ele tá querendo contar essa história para o pessoal daquela época, É, também, né? que ele teve a visão, entendeu? Uhum. É justamente para o povo entender de acordo com os recursos que eles tinham da época, né? Então, provavelmente, eu acho que é o que o Lucas estava falando agora. Então, eu acho que ele estava se referindo mais ao pessoal daquela época, entendeu? É aquilo que a gente falou, né? Ele tanto trabalha com o pessoal lá da época, com o contexto que ele tá, como também aponta para coisas do futuro, né? Mas é isso aí mesmo. É, mas tudo bem. Vamos em frente. Aí, vamos lá. Aí a gente viu a primeira parte, né? Que foi o caminho se abrindo, né? O Eufrates secando, as barreiras entre as nações caindo. A gente viu a segunda parte da sexta taça, que são os demônios, os falsos profetas e tudo mais, indo até os reis da terra para convencê-los a se juntarem, a se unirem. E aí chega a terceira parte, né? Nessa terceira parte, que é o versículo 15, do capítulo 16, é como se fosse um parênteses, né, em que Jesus vem e faz uma advertência. E um chamado, vamos dizer assim, né? Um chamado à atenção. Não para as pessoas que vão estar sofrendo esse castigo, né? Obviamente, mas, vamos dizer assim, para todos que estão lendo essa carta, inclusive nós. E o que é que ele vai dizer? Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, o que é que ele está dizendo? Né? Que ele vem como um ladrão. Né? Primeiro, antes disso, né, ele inicia esse verso. No português não tem não traz essa ideia, mas no grego tem essa partícula que é idou, que a gente poderia chamar, né, idou, que é uma partícula que chama a atenção, a sua atenção, a atenção do leitor. Né? É como se ele estivesse dizendo assim, veja, olhe. Quando ele vai trazer algo muito importante que quer que você fique atento naquilo. Né?
E ele começa esse versículo com essa partícula. Então ele vai dizer, ó, você está lendo tudo isso, agora preste atenção nisso aqui. É o que é que ele vai falar. Que ele vem como um ladrão. E ele mesmo, o próprio Jesus já tinha falado isso, né? E qual a ideia dele vir como um ladrão? É que a sua vinda é algo, vamos dizer assim, não é algo inesperado, mas o momento em que ele vem é inesperado, ninguém sabe. A gente sabe que ele vem, mas não sabe quando. Então, diante disso, essa é a ideia, né? Que o momento da sua vinda é inesperado. Tipo, a gente não sabe quando ele vem. E aí, por causa disso, a gente é exortado a vigiar, ficar vigilante. E a ideia de continuidade, né? Traz uma ideia de continuidade. O verbo, a forma como o verbo é conjugado, é para a gente ficar vigiando e também guardar as vestes. Ou seja, para a gente ficar atento, cuidando da forma como nós vivemos e guardar as nossas vestes. O interessante é que lá no capítulo 3, versículo 18, quando João Cristo está falando para a igreja de Laodiceia, né? Ele vai dizer que a igreja que tinha colírio, tinha roupa e tal, só que na verdade ela estava nua, estava nua, cega, não sei o que lá. Aí Jesus fala, né? Compre de mim as vestes para esconder a sua nudez. Né? Então, a ideia é que quando nós somos salvos, né, nós recebemos, vamos dizer assim, vestes da parte de Cristo para esconder a nossa nudez. E esconder a nudez não é, vamos dizer assim, pegar o pecado e colocar debaixo do tapete, né? Mas é para assim, se purificar, né? Ser cada vez mais santo. E nós devemos guardar nossas vestes no sentido de continuar em santificação. É aquilo que o autor de Hebreus fala, né? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, não verá o Senhor, né? Então, aqueles que são salvos, eles buscam a santificação, eles buscam se santificar. Ou seja, guardar as suas vestes. E não expor a sua nudez. Porque, para os judeus, e a gente vê isso desde o Éden, né? A nudez era algo vergonhoso. E expor a nudez assim era uma coisa vergonhosa, né? Era uma coisa vexatória. Então, esconder a nudez tem esse sentido de você não expor as suas vergonhas, não expor os seus pecados, mas buscar santificar-se, buscar ser puro, né? Para poder ver ao Senhor, né? Para quando Cristo voltar, como ele fala lá nas suas parábolas, né? Quando ele voltar, a gente ser encontrado da forma como ele deseja. E aí poder ir para as bodas do Cordeiro junto com ele, né? Ele até faz uma parábola lá, quando ele fala das bodas, que ele vai dizer que foi pegando as pessoas foi pegando as pessoas para colocar na festa, e de repente ele viu uma pessoa lá na festa que estava sem as vestes. E aí o que é que essa pessoa foi? O que é que aconteceu com ela? Ela foi retirada da festa. Então a gente precisa guardar essas nossas vestes que Cristo nos deu, né? E que vestes são essas? É, como eu já falei, é aquilo que o próprio Paulo fala, né? A gente se despir do velho homem e se revestir do novo homem, é que busca ser como Cristo, que busca a santidade. Então, são essas vestes que a gente se reveste. E a gente precisa guardá-las e ser vigilante em relação a isso. Porque, justamente, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Se a gente soubesse, a gente poderia, por exemplo, né, entre aspas, viver a nossa vida do jeito que a gente quer, por aí, fazer o que quiser, e aí quando estivesse perto do dia de Jesus voltar, a gente dizer, não, agora eu vou ser um crente, eu vou ser um santo, que já está voltando, tá. Mas a ideia não é essa. É como a Ortiz falou. Deus, ele quer que a gente seja crente durante toda a nossa vida. A gente vigie e guarde as nossas vestes durante toda a nossa vida. Então, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar. E imagina aí você ser encontrado, sei lá, imagine, não sei, né? Mas imagine, no momento em que Jesus voltar, você está cometendo um pecado, por exemplo, sei lá, alguma coisa em relação, sei lá, um adultério, ou uma imoralidade sexual, ou algo, uma coisa, um pecado. No momento em que Jesus voltar, você está lá cometendo esse pecado. Quão grande vai ser a sua vergonha, né, diante disso? E Jesus, ele nos exorta justamente para isso, para que a gente não seja envergonhado nesse dia, mas possa
possamos estar assim, ser encontrados, né, da forma que agrada a Ele, né? Com nossos vestes limpas e tal, e vigiando. Então, essa é a advertência que Cristo faz no versículo 15, né? Esses parênteses, né, que é um assunto importante que ele quer tratar com as igrejas, né? E conosco. E aí, no versículo 16, é a quarta parte da taça, que é quando os reis se unem para o Armagedon. Então, na primeira taça, ou na primeira parte da sexta taça, o caminho é aberto. Na segunda, os demônios vão para convidar os reis. Aí, na terceira, tem essa advertência. E na quarta parte, os reis vão se unir. Então, é a continuação dos versículos 13 e 14, né, onde os reis vão se unir para guerrear contra Deus, que é o Armagedon, que ele vai falar aqui. E ele vai falar sobre um lugar. Ele diz assim, versículo 16. E os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então é um lugar. João já deixa claro que esse Armagedon é um lugar. A gente Mateus, vai falar sobre ele daqui a pouco. Se você tem quiser alguma passar, ideia de onde seja esse lugar? tem. A gente vai falar daqui a pouco. Eu sei que já passou de 11 horas, mas só para a gente terminar essa parte, ficar mais um pouquinho, beleza? Aí ele vai falar de um lugar, né? Que é ele chamado Armagedon. Aí ele faz essa ênfase, né? Dizendo que em hebraico, ou seja, para você entender esse nome através da língua hebraica. Esse nome Armagedon através do hebraico. E quando a gente transforma esse nome Armagedon, né? Que é no grego, para o hebraico, a maioria das pessoas entendem que esse seria mais ou menos isso aqui que a gente está lendo, né? O Har Megido. Aí, Har seria, a maioria entende que seria a tradução para monte, um monte, um pequeno montanha, né? Um monte. E Megido é uma cidade que já foi citada em várias passagens do Antigo Testamento. Tem lá em Primeira Reis, Segunda Reis, Juízes, fala sobre essa cidade chamada Megido. Então, é como se a palavra Armagedon, entendendo pelo hebraico, fosse isso aqui, significasse monte de Megido, algo do tipo. Né? Um monte que tem lá em Megido, alguma coisa assim. Mas onde é Ou, Megido? Megido é naquela região lá de Israel. Certo. Hoje em dia, eu não sei porque a divisão lá é meio diferente, né? Palestina e Israel, mas não sei exatamente onde tá, mas tá ali perto do Monte Carmelo, perto do, como é o nome? Mar Mediterrâneo, por ali. Acho que é Mar Mediterrâneo, não. Então, Tá por ali provavelmente mesmo. seria uma organização que juntaria todas as nações e teria sede naquele lugar. É uma ideia, né? É uma ideia, né? Mas aí a gente vai ver algumas hipóteses, né? Aí, por que essa cidade? O que é que tem a ver Megido? Por quê? Poderia ser tanta cidade, porque não é Nova York, nem... Porque é Megido. Porque, justamente, Megido, a maioria das referências que é feita a ela, no Antigo Testamento, alguns textos que a gente vai ver, juízes e etc., é referência a guerras e a batalhas. Então, essa era uma cidade em que havia muitas guerras e batalhas, e lutas e tal, lá nessa cidade, Megido. Por quê? Eu não sei se vocês têm o Bless lá da Consciência Cristã, né, da Vinac, mas quem tiver, eu recomendo vocês ir procurar lá. É uma palestra que Luiz Saião, o pastor Luiz Saião, ele deu, que ele é arqueólogo, né? Ele já foi várias vezes lá para essas regiões lá. E ele deu uma palestra justamente falando sobre esse lugar, Megido. Ele foi lá e tal. E aí ele fala por que esse lugar é citado em Apocalipse e etc. Aí basicamente é porque é uma cidade que tinha muitas guerras, porque era um lugar plano assim, tipo, tinha uma elevação pequena, e só que a maioria era um lugar plano, e que tipo assim, o exército que tivesse em Megido, ele tinha vantagem sobre o que vinha, porque ele conseguia ver o outro vindo, primeiro, que era um lugar totalmente plano, então de longe ele vinha o outro exército vindo, e por ser um lugar plano era bom para se guerrear, porque imagine, por exemplo, um campo de futebol, né? Campo de futebol lá, bem planinho, era bom para jogar.
Então, imagina se fosse um campo todo esburacado, todo coisado, ia ser dificultar, né? Então, era um lugar bem plano, bem assim. Tanto se vocês pesquisarem na internet, Megido, vocês vão ver lá que é uma planície, planalto, sei lá. Mas era um lugar plano, né? E por isso que essa cidade era usada como um lugar, né, de muitas guerras. Lá tinha muitas batalhas. Então, por isso que ele faz referência aqui. Porque o que é que vai acontecer? Justamente uma guerra, uma batalha. Então, ele faz referência a essa cidade justamente para dizer que vai acontecer uma guerra. Então, Matheus, até, até esse momento que vai ocorrer lá no futuro, essa terra ainda vai ser considerada uma terra estratégica para se guerrear. Ainda é. Uma das mais estratégicas do mundo, a gente pode dizer. Tipo, hoje em dia eu não sei tanto, mas, por exemplo, naquela época era muito justamente pela geografia lá do lugar, né? Mas eu digo, talvez a gente poderia pensar que até no futuro, quando ocorrer isso aí, essa terra ainda vai ser considerada estratégica. Porque está se voltando a guerrear nela novamente, por quê? Não sei, não sei exatamente, né? Mas a ideia é justamente essa, né? Porque naquela época lá, essa era uma cidade estratégica para batalhas, para se ter guerras. Então, talvez ele esteja trazendo essa ideia. Isso tem muito a ver com as hipóteses do que significaria isso que João quer dizer, de Armagedon. Porque tem muitas hipóteses. Tipo assim, Mas talvez assim, tipo assim, os demônios, que eram soltos pela besta, pelo dragão e pelo falso profeta, talvez pensassem que lutando em uma guerra, em um lugar estratégico, talvez poderiam vencer o exército de Deus. Talvez eles poderiam pensar isso, né? tipo assim, E até o que tu falasse agora, uma uma viagem coisa assim bem meio. interessante agora que tu disse. Que tu disse que o exército que ficava esperando era mais vantajoso, porque ele viu o inimigo se aproximar. Então talvez eles pensariam isso. Não, vamos ficar aqui, porque vamos esperar o exército de Deus se aproximar, porque a gente tem vantagem em cima disso. Talvez, né? Isso é uma ideia, não sei. Tipo, uma conjectura assim muito. Estou sendo bem antecipado falar isso, né? Mas tem sentido, né? Pelo que tu falasse aí. Se você fosse olhar assim no aspecto militar, vamos dizer assim, de exército, né? Faz sentido. Mas, Mas assim, para os demônios, eles querem se aproveitar de qualquer vantagem que eles tiverem em cima de Deus. é. Pois Mas, ó, é, né? Não sei, mas a gente pronto, sabe que aí. tem bom, né? É isso que a gente vai falar. Que existem várias hipóteses que vão tentar explicar por que João fala dessa cidade aí. E aí a gente vai ver algumas delas aqui, né? Aí, a primeira é que, pelo fato dele dizer, tipo, um monte de Megido, né, que é Har-Magedon, é como se ele tivesse a primeira hipótese, né? Não, essas hipóteses eu não estou dizendo que é o certo, né? São apenas ideias que o povo tem. Mas, assim, a primeira hipótese é que ele está se referindo a Megido, a cidade, a região, e também ao Monte Carmelo, que fica ali mais ou menos próximo. Por isso que ele fala o Monte de Megido. Seria o Monte Carmelo e Megido. Só que não existe referência ao Monte Carmelo sendo chamado de Monte de Megido. Então, tipo, não é uma hipótese muito levada em consideração. Aí, a segunda hipótese é que seria uma referência literal a Megido, aquela região, aquela cidade. Que seria literalmente ali que teria a batalha. Só que, tipo assim, se a gente for pensar de forma literal, né, você pensa, imagine todas as nações do mundo se reunindo para guerrear contra Deus, somente naquela região ali do Megido não ia caber. Então, tipo, é uma região muito pequena, se a gente for pensar literalmente, né, todas as nações se reunindo. Então, tipo, não é também uma hipótese muito levada em consideração, né? Aí, outra hipótese é que seria somente o Monte Carmelo, né? Que seria, tipo, o monte
próximo a Megido. Só que é a mesma coisa da primeira que eu falei, tipo, o Monte Carmelo, ele não é chamado de Monte de Megido em praticamente lugar nenhum, né? Então não faz muito sentido. Mas, Matheus, a gente poderia pensar, tipo assim, como foi a Primeira e a Segunda Guerra. Que elas não foram em um só lugar, com várias nações importantes no mundo, em um só lugar. Foram várias batalhas, entendeu? Que generalizou como Primeira Guerra e Segunda Guerra, entendeu? Então a gente poderia pensar isso, que vai ter várias batalhas, só que essa aí poderia ser a final delas, a última batalha. De certa forma, tipo assim, a Ou não, vida é uma ideia cristã, melhor. ela é uma batalha já, né? Então, tipo, de certa forma, já existem batalhas acontecendo no mundo espiritual. E essa daí, que é o Armagedon, ela é a final, vamos dizer assim. Mas a batalha que ele está se referindo é uma batalha física, né? É, acredito que sim. São todas hipóteses. Isso. Mas eu acho que a Bíblia não dá nenhuma evidência que vai ter mais de uma batalha, não, né? Não, acredito que não. Agora eu não lembro exatamente, mas acho que não. Até porque essa daí vai acabar no instante, né? Como eu falei. É. Aí, Provavelmente seria, talvez fosse uma quantidade enorme do exército das Nações Unidas contra uma quantidade muito pequena do exército de Deus. E mesmo assim, Deus, a gente já sabe, tem certeza disso, que ele ia derrotar, mesmo com uma quantidade bem menor. Se é, chegasse a ponto de caber naquele lugar. Então, sei lá. são hipóteses, né? Mas é, pode ver aí. Aí, a quarta hipótese que é levantada é que a tradução exatamente não seria o monte de Megido, mas seria o monte da congregação. E aí o monte da congregação se referia ao Monte Sião ou ao trono de Deus. E aí teria um pensamento de que, por exemplo, seria o que os reis da Babilônia e os reis que são inimigos de Deus que desejariam, né, querer alcançar o trono de Deus, então teria essa referência, mas isso é uma viagem, acho que para mim assim foi muito longe. Ó, Mateus, o que ele fala aqui, ó. Ele fala lá no capítulo 20, versículo 9, né? 8 e 9. Ele sairá e seduzir as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Eu já disse que é uma grande quantidade, né? Mas Uhum. fala, versículo 9. Marcharam então pela superfície, é bem importante, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aí, porém, a gente poderia até pensar assim, bem, então na realidade não teve uma batalha mesmo, não. Deus já mandou fogo do céu e já os consumiu. Prestou nem Deus descer para batalhar com eles. Isso. E quando ele fala cidade querida, Jerusalém? É. Eu acho que, assim, pode ser tipo também como acontecia no Antigo Testamento, né? Que tipo, tinha o povo lá, inimigo, que sitiava o povo de Israel, né? Sitiava Jerusalém, digamos. Aí Deus diz, não, vocês, quem vai batalhar nessa batalha aí não é vocês não, tipo, sou eu. Aí, tipo, o povo tava lá, tipo, tinha um exército, né, de Israel. Só que o exército não pegava nem na espada. Deus é quem ia e, tipo, garantia a vitória para o povo. Eu acho que pode ser também nesse sentido, né? Tipo, Isso é em e qual episódio, Lucas? possa ser que não seja tipo, vamos pegar em arma e a gente vai batalhar lá contra o povo. Mas eu digo assim, Lucas, isso ocorreu em que episódio mesmo? Eu não vou lembrar um específico, mas eu sei que, por exemplo, eu lembro que tinha uma batalha que, tipo, Deus, ele, durante a noite, ele foi e, tipo, matou o exército. Não lembro se foi com Davi ou se foi com Josué. Mas, tipo, o povo ficou, tipo, parado. Tipo, o povo de Deus não foi pro campo de batalha e Deus foi e matou, Eu com acho que foi seus anjos, Josué, matou o não foi exército aquele inimigo. de que o sol parou?
Eu não lembro direito se foi com Davi ou com Josué, mas eu lembro que tem um episódio assim. Não sei. A ideia é justamente essa, né? Que tipo assim, pelo menos eu acredito que, por exemplo, a gente não vai, a igreja vai pegar um metralhador e vamos lá. Até porque a Bíblia diz, né, que quando as nações se reunirem para guerrear contra Deus, como Tiago leu, Deus só vai mandar fogo do céu e consumir todo mundo. Então, Bem, é o que já falou aqui. A gente já pode descartar a ideia que Deus vai lutar realmente como um exército. Como, por exemplo, qual é aquele episódio que teve um anjo que matou não sei quantos? Esqueci agora. é, Um anjo de Deus que matou não sei quantos homens. Pronto, ali realmente foi uma guerra física, né? Entre o anjo e os homens. Aí a gente não vê, né, essa descrição de realmente uma não, guerra física. não, aqui é só Deus em poder e O céu se consumiu, destruindo todo mundo. simples assim, como um chá de Deus. Aí, a próxima hipótese é que a tradução também seria uma tradução diferente, não seria Armagedon, mas seria o Monte da Destruição. E aí esse Monte da Destruição seria uma referência a Jeremias, capítulo 51, versículo 25, quando ele vai dizer: Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira. Então ele está Deus falando, né, que está contra essa montanha destruidora, e essa montanha destruidora lá em Jeremias é a Babilônia. Então, poderia estar dizendo que esse monte da destruição era referência à Babilônia, né, e seria o nome Armagedon. Mas também não tem muitas evidências dessa hipótese, né? Então também não é uma hipótese muito considerada. Aí outra hipótese vai dizer que também é uma tradução, a tradução foi feita de certa forma errada, entre aspas, e o significado é que é monte frutífero. E aí esse monte frutífero aqui, se referia a Jerusalém, mas também, tipo, não tem muitas evidências dessa outra tradução, que seria como se fosse uma tradução, né, paralela, então não tem muitas evidências disso. A grande maioria considera realmente como sendo o que a gente falou, né, Har Megido, uma referência à cidade de Megido. E uma outra hipótese, que é a última que a gente vai falar, é que como se ele estivesse considerando um antigo mito que tinha antigamente, né, um mito, uma lenda, de que deuses iriam descer para batalhar contra um monte mitológico. Então, esse era um mito, é como se eles vão dizer que João estava levando em consideração esse mito. Só que, mais uma vez, né, não faz muito sentido. Aí, a ideia principal, como eu falei, existem várias hipóteses, mas a ideia central desse texto, dessa ideia, né, de Megido, é essa aqui. É que, e é o que a gente vai, né, considerar, é que é uma referência simbólica a Megido, em primeira instância, né? Talvez possa ser algo lá na própria região de Megido, mas a gente não tem como saber agora, só na hora. Então, em primeira instância aqui, sem saber, a gente entende como uma referência simbólica àquela região, àquela cidade, por ela ser uma cidade de muitas batalhas, uma cidade em que ocorreram muitas lutas. Aí a gente não vai ler esses textos por causa do tempo, mas se vocês quiserem comprovar, tem lá Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 5, Juízes capítulo 7, 1 Samuel, versículo 31, entre outros. Tem várias citações da cidade de Megido, sendo um palco para batalhas. Então, por causa disso, por ela ser um palco para batalhas, ela é usada de forma simbólica para dizer que é uma batalha que vai acontecer, só que é uma batalha meio que unilateral, né? Como a gente viu ainda agora. Mas trata-se de uma batalha em que o exército do mundo vai se reunir para guerrear contra Deus e vai se preparar e vai fazer o que for. Aí também pode. Essa referência simbólica pode também ter a ver com a questão da derrota dos reis opressores, ou seja, dos líderes do mundo, né, que vão oprimir o povo de Deus, que é o que acontece lá em Juízes, capítulo 5, versículo 19 ao 21.
Pode também ter relação com a destruição dos falsos profetas, que é o que acontece lá em 1 Reis 18:40, que é Elias lá no Monte Carmelo, né? O Monte Carmelo, próximo a Megida ali. E também pode ter a ver com a morte dos reis iludidos, né? Que acreditavam que iriam conquistar alguma coisa, vencer alguma coisa, mas seriam derrotados, né? Que é o que se encontra em 2 Reis, capítulo 23, versículos 29 e 30. Então, o que a gente entende aqui, né, hoje, em primeira instância, como eu falei, é que o nome Armagedon, essa ideia aí, é uma referência simbólica àquela cidade, justamente por ela ser uma cidade de muitas batalhas e foi palco de muitas guerras e lutas. Então, João está querendo trazer essa ideia de que vai haver essa batalha, em que os reis vão se reunir para batalhar contra Deus e contra o povo de Deus. Contra Deus, né? Vamos dizer assim. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilo, tranquilo. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. A gente falou sobre a quinta e a sexta taça. A quinta taça é a escuridão e o sofrimento do povo, e o povo blasfemando e tal. E a sexta taça é a preparação para a batalha final, né? Onde os bloqueios, né, as coisas que impedem as nações vão ser derrubadas, as nações vão se unir para guerrear contra Deus, né? Isso vai ser promovido, vamos dizer assim, por demônios, por diabo e pelas suas hostes, e eles vão se reunir para lutar contra Deus. Então, essa batalha aí, que essa batalha vai ser descrita lá, capítulo 19 e 20. Então é isso. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua falando a sétima taça e assim por diante. E é isso. Amém? Amém. 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 Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para o fim, para nós, Senhor, a salvação que o Senhor tem para nós, a, a libertação, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nós, Senhor, venhamos atender, Senhor, a advertência que o Senhor nos dá de nos mantermos, Senhor, vigilantes, nos mantermos, Senhor, guardando, Senhor, as nossas vestes, buscando a santificação, buscando te agradar, para que quando o Senhor vier, sejamos, Senhor, encontrados de forma que te agrada e não sejamos envergonhados, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, nos ajude. Que o Senhor possa, Pai, também ter misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que se encontram enfermos, Senhor, que clamam, Senhor, diante de Ti pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu agir na vida deles. Que o Senhor possa, Pai, entrar com providência na situação de cada um, curá-los, Senhor, derramar, Senhor, fazer com que eles tenham uma recuperação boa e que possamos, Senhor, em breve estar novamente todos juntos, Senhor, na Tua casa, para te adorar e para aprender mais da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, continue abençoando cada um de nós durante esse dia, que possamos, Senhor, glorificar o Teu nome com nossas vidas, como uma forma, Senhor, de adoração a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Valeu, pessoal. Amém, Matheus. Valeu, Até galera. semana que vem, se Deus quiser. Presencialmente, se Deus quiser. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, valeu.